Estudando a Psicologia dos Espíritos, vídeo ou tomo número 3. Formulou-se a pergunta: se um anjo encarnasse na Terra, ele teria uma existência comum, uma existência normal? A sua luz seria vista de uma maneira diferente do plano espiritual? Como seria o proceder? Como seria o modus vivendi desta pessoa e o modus operandi da sua vida? Bom, a resposta é delicada. É de conceito da psicologia analítica, além de estudiosos como Eng Bleuler, que falava sobre o conceito de ambivalência dos opostos, que alguns seres humanos precisam da luz para crescer e outros precisam da sombra. Algumas pessoas crescem num ambiente de luz, outras crescem num ambiente de sombras. O maior perigo, digamos assim, o maior desafio de um espírito com evolução muito elevada reencarnar na Terra é que quanto maior for a projeção da sua luz, maior será a projeção da sua sombra. Mas o que a psicologia dos espíritos vem ensinar? Que essa sombra do ser humano não é apenas algo seu, não é apenas parte do seu inconsciente ou um arquétipo, como disse Jung. Essa sombra é também uma energia extracorpórea, uma energia que vem do outro, em termos etéreos, em termos empíricos, do empirismo da vida espiritual. Então, se um anjo reencarnasse na Terra, a sua luz projetaria determinada circunferência energética e magnética que geraria um fluxo contínuo no espaço-tempo temporal, né? Um fluxo contínuo, e esse fluxo de íons mentais e espirituais geraria uma perseguição em massa. Porque a luz tanto repele quanto alimenta a espiritualidade inferior. Os sofredores lhe fariam um cortejo, os obsessores lhe fechariam um cerco. No deserto, Jesus teve como sombra Lúcifer, a imagem simbólica, do anticristo. Somente Jesus, na projeção da sua luz, seria capaz de projetar uma sombra de tamanho aspecto em intelecto, em força, em vigor e em maldade. Porque ele era o espírito crístico, o verbo reencarnado. Então a pergunta que nos foi formulada: a anjos, a espíritos de luz reencarnados, na sua real asepsia, não. Não. Com a projeção de luz extremamente grande, é quase que impossível uma reencarnação saudável aqui na Terra, dado o estágio evolutivo do nosso planeta, um plano de provas e expiações. Então os anjos celestes, os espíritos de luz, eles vêm em missão: ajudar, intuir, florescer, guarnecer, mas depois eles retornam, porque a permanência deles nos umbrais ou nas regiões sofredoras causaria o que nós chamamos do fluxo espaço contínuo do tempo, em níveis etéreos e espirituais, gerando então o que? Algazarra,
balbúrdia, desespero ou uma comoção pública muito grande. É por isso que espíritos nobres, vamos chamar assim, quando reencarnaram, também eram imperfeitos. Dr. Bezerra de Menezes, um espírito extremamente nobre, tinha esposa, né? Casou 2 vezes, se não me engano, teve muitos filhos. Um anjo, por exemplo, não teria relacionamento físico. Não porque é errado, é pecaminoso, mas é porque o seu padrão energético não desceria ao nível dos instintos e pulsões animais. Ele naturalmente não teria. Não porque ele não acharia que isso é um pecado, um vício. Não, porque naturalmente o seu padrão energético o afastaria disso. O repeliria desse ato. Chico Xavier, um espírito de muita luz, tinha também suas imperfeições, suas enfermidades. E muitos outros. Francisco de Assis, até a juventude, teve a vida dissoluta. Então eram espíritos nobres, evoluídos, mas não espíritos completamente vinculados à luz. O único espírito completamente vinculado à luz que nós temos consciência que passou pela Terra foi Jesus. E vocês viram o arquétipo do herói, né? Qual é a tendência do arquétipo do herói? O nascimento em meio à dificuldade, a manjedoura pobre, as perseguições de Herodes, etc. A ascensão desde jovem, espetacular, o conhecimento além do normal, a vivência, a praxis caritativa, profética e o extermínio, que é a morte ou a crucificação. Todo herói, quando é muito herói, digamos assim, vamos usar um termo, um pleonasmo, um herói muito herói, ele aqui na Terra não é bom. Não é bom, porque sua luz vai a milhares de metros, a quilômetros de distância. Luz espiritual, magnetismo. E isso causa, como nós dissemos, uma ruptura no fluxo do tempo contínuo, do espaço-tempo. Ou seja, os espíritos em 2 dimensões, ou talvez até em maiores dimensões, ficam exacerbados, ficam delirantes. Por isso que os profetas foram muitas vezes considerados loucos, porque eles falavam coisas que a massa comum não entendia. Diziam regras morais que o ser humano comum não os compreende. Por isso eram tidos como loucos. Na Idade Média, na Inquisição, eram levados às fogueiras. Quantas mulheres consideradas bruxas na Inquisição eram, na verdade, espíritos de luz, médiuns, capazes de prever, de curar, de amparar? Então há anjos reencarnados na Terra? Particularmente eu acredito que não, posso estar enganado. Particularmente eu acredito que não. Anjos na sua acepção pura, não. Porque a projeção da sua sombra seria muito grande. De tal maneira que inviabilizaria a sua vivência na Terra. Por isso que espíritos de luz, como Joana de Ângeles, precisam de uma preparação de séculos para reencarnar. Não é aquela história assim, fulano voltou para a vida espiritual, o outro reencarnou. Não é assim que funciona. Há uma preparação de séculos, de adaptação, de comunicação energética. Porque a luz de Joana de Ângeles, por exemplo, é muito grande, é muito forte. Ela nem tem livre ir e vir entre as regiões mais obscuras da Terra, para não chamar atenção, para não magnetizar, para não criar o fluxo do espaço-tempo contínuo de rupturas energéticas no psiquismo de quem sofre. Por isso, nos consideramos todos espíritos medianos. Precisamos trabalhar a nossa luz e a nossa sombra, fazer a caridade conforme as nossas condições e ser feliz conforme Deus nos oferece. Não tenha em tua mente o pecado, mas sim a responsabilidade.